nosso curso de obsessão e desobsessão. Hoje, na terceira etapa, nós vamos ver aqui gradação das obsessões e causas da obsessão. Quando eu gostei que no estudo anterior, né, a gente já começou falando do aquecimento, já começou a falar de umbral, como é que faz o umbral, como é que acontece o umbral. Então, já foi um aquecimento no nosso curso aqui. Mas quando a gente fala de obsessão, vocês vão perceber que alguns assuntos, alguns pontos se repetem porque são importantes. É um curso e a repetição ajuda a fixar o conhecimento. Acho que nem todos aqui nem todos são trabalhadores. Não sei se tem alguém aqui pela primeira vez, acho que não. Mas para quem está assistindo um curso desse, gratuito, pela primeira vez, é interessante que fixe os pontos principais. E quando a gente fala de obsessão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Meu Deus, por que permite que ocorra a obsessão? E a misericórdia. E a resposta disso está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios da cor que prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, olha só. Espíritos imperfeitos são instrumentos próprios da cor que prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Nenhum espírito é criado para fazer o mal. Nem encarna para fazer o mal. Nós somos criados simples, ignorantes, perfectíveis. E dentro da nossa perfeição, da nossa jornada, tendo o nosso livre-arbítrio, nós às vezes escolhemos fazer o mal ou fazer o bem e somos aproveitados como instrumentos para colocar em prova a fé dos nossos irmãos. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Aí ele dá um exemplo, né? Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas outros também se cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então, você é sempre senhor dos seus atos. Você é sempre que tem a decisão. Você é que tem o livre-arbítrio. Esse processo todo acontece porque você decidiu. A decisão é sempre sua. Então, quando a gente fala de... E ele encerra aqui, né? Assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, nós sempre temos o livre-arbítrio. Nós é que decidimos. Então, quando a gente fala de obsessão, é isso aqui. É dançar na beira do abismo, tendo a luz ao seu alcance. A bailarina aqui parece que já está se decidindo por alguma coisa, né? Mas a qualquer momento ela pode tomar o caminho contrário. Qualquer momento. E aí nós vamos para a gradação. Vamos ver como é que acontece isso aí. Esse texto tirado do Livro dos Médiuns, e grande parte dos textos que eu utilizei foram do Livro dos Médiuns, então ele está mais voltado para as práticas espíritas e, lógico, para os médiuns.
Lógico que isso é para efeito didático. Não quer dizer que só um médium que vai. Só com o médium que vai acontecer isso aqui. Não, isso acontece com qualquer um. Até com quem nunca passou perto do centro espírita. Então, vamos lá. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloca na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. E eu grifei isso aqui porque já foi alvo de pergunta aqui, 2 vezes. Uma, não sei se foi na primeira etapa ou na segunda do nosso curso, e uma vez também foi perguntado em um dos nossos estudos do Evangelho. Então, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de que podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômenos, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Para quem nunca teve contato com o assunto, interessante fixar esses conhecimentos aqui, no mínimo. Obsessão simples, fascinação e subjugação. E agora vamos detalhar esses tipos, né? Esses graus de obsessão. Aqui, esse texto eu tirei do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas, um livro excelente, recomendo. Obsessão simples. Uma simples vibração do nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco, que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós. E, não raro, passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. Afinizados conosco, querendo e pensando como nós, se torna a identificação. Ocorrendo, então, que passamos a agir de comum acordo com eles, certo de que a sua é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. Então, muitas vezes, nós nem percebemos. Às vezes, por brincadeira, eu falo, né, que se tivesse uma delegacia por perto e os dois parassem por lá, iam ser autuados por formação de quadrilha. Não tem vítima. Não tem vítima. Um atraiu o outro para fazer alguma coisa. E olha só, há uma simples vibração do nosso ser. Há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça. Nós, quando estamos encarnados aqui, é muito fácil para nós sonegar a verdade. Né? Eu quero sonegar a verdade, o que eu faço aqui? Fecho a boca. Pronto. Beleza, ninguém vai saber o que eu estou pensando. No plano espiritual, não. No plano espiritual, você não sonega a verdade. E os espíritos que estão ao nosso redor, nós que estamos com a boca fechada, nós estamos pensando, eles sabem o que nós estamos pensando. Eles leem os nossos pensamentos. E dependendo do pensamento, se eles gostarem, é aqui que eu vou ficar. E começa assim, dessa forma, quase imperceptível, a obsessão simples.
Só que vai escalando. As coisas vão escalando. E aí passa para a fascinação. Voltando lá para o livro dos médios. Fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Ele consegue raciocinar relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que esse gênero de obsessão só estão sujeitas às pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Delas não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é feito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Então, aqui o obsessor ele vai agir no personalismo, na vaidade. Ele vai te enganar. Aqui, ele não passou por acaso e veio sentir o teu pensamento. Não, aqui ele quer te enganar. Ele vai usar um sofisma, um argumento falso. Vai te enganar. Vai paralisar o teu raciocínio. E a fascinação, ela é mais fácil de perceber, é lógico, nos médiums ostensivos. Mas, como eu já falei, qualquer um pode ser alvo de fascinação. É mais fácil de ver nos médiums ostensivos, por exemplo. Por quê? Porque vai ficar o tempo todo querendo dar comunicação sempre o mesmo espírito. Aquele espírito que ele chama de mentor, ele se torna para ele infalível. Meu mentor? Não, as comunicações dele são infalíveis. E não é nunca. E outra coisa, ele começa a se isolar. Então, quando ele percebe que tem alguém que já percebeu que ele está com algum problema, que ele está com algum desequilíbrio, ele começa a se isolar. Né? Influenciado, lógico, pelo obsessor. O obsessor começa a jogar informação para ele. Não, esse aí está com inveja de você. Você que é o médium estrela aqui, então te afasta dele. Ele não quer te ajudar, não. Te afasta. E ele começa a se isolar, começa a se afastar. Mas isso aí pode acontecer com qualquer um. É um pouco mais difícil de observar, mas um grande exemplo aqui que a gente deu nos nossos últimos estudos, aqui inclusive da Joana de Ângeles, é aquele cidadão que tem o político de estimação. O meu político é que é bom. O meu político é que é honesto. O meu político faz tudo certo. O político faz as maiores barbaridades, coisas do arco da velha, tudo provado, mas ele está cego. Não raciocina. Está com um raciocínio paralisado. Está fascinado. Então, é assim que age o obsessor na fascinação. Age principalmente no personalismo e na vaidade. E aí, escalando mais ainda a obsessão, nós vamos para a subjugação. A subjugação é uma construção que paralisa a vontade. Fascinação paralisa o raciocínio. Você não consegue cansar dele. A subjugação paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. E aqui, moral ou corporal, porque muitas vezes a gente não consegue perceber muito bem a
fronteira em que termina a fascinação e começa a subjugação. Então, isso tem a subjugação moral e a corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções. Então, ele faz coisas. O subjugado ele faz coisas. Tá? Resoluções, muitas vezes, absurdas e comprometedoras. E que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É como uma fascinação. É a escalada final da fascinação que está levando ele para a subjugação. E no segundo caso, que aí é a subjugação já completamente implantada, enraizada, né? Que é a corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Então, você fica completamente dominado. No segundo caso, subjugação corporal, o subjugado pode passar por louco entre as pessoas de suas relações, tendo consciência plena do ridículo do que faz contra a sua vontade. E com esse sofrimento é terrível. Eu não coloquei aqui, mas quem desejar se aprofundar nesse estudo, quem for lá procurar no livro do Herder, vai ver lá exemplos. Tem exemplo de um rapaz que era constrangido, ele era obrigado a... Olha só, cadê? Órgãos materiais. Tá? Ele era obrigado a se ajoelhar diante de uma moça por quem ele não tinha interesse nenhum e pedir ela em casamento. Ou então ele tinha que se ajoelhar em um local público qualquer, aqui, eu vou me ajoelhar aqui na frente de todo mundo e beijar o chão. Ou qualquer lugar. Ele tinha plena consciência do absurdo que ele estava fazendo. E aí o sofrimento era terrível. Passava por louco. Terrível isso aí. Aqui, um resuminho do que a gente já viu até agora. Né? Grau da obsessão. Simples, fascinação e subjugação. Para ajudar a fixar quem porventura esteja aqui pela primeira vez, quem nunca tenha tido contato com o espiritismo. Todos podem sofrer uma obsessão? Claro, já falei isso. Está lá no livro dos médicos também. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E como nós estudamos aqui toda segunda-feira, né, nosso livro que é o Espiritismo, também trouxe uma contribuição lá do nosso livrinho, que é o Espiritismo. Lá no item 76, escolhas da mediunidade. Um fato importante é considerar-se que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. E que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Então, isso acontece com todo mundo. Onde é que se origina isso? No pensamento. Todo mundo pensa. Quem é o gerador? Porque já vimos que não tem vítima. Não tem a figura da vítima. Não tem a figura do predador. Quem é o gerador? Isso aqui já foi visto também na semana passada. Vamos reforçar. Quem é que dá causa? Quem é que dá o insight, a faísca? Também lá no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas, tem várias expressões do mesmo problema. Lá no livro, ele está escrito em forma escrita, né? Mas uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, como é que acontece isso aí? Obsessão de encarnados para encarnados. Tem um amigo que fica de testemunho,
é o teu chefe, é um familiar, encarnado para encarnar. Desencarnado para desencarnado. Acontece também, a gente vê muito isso acontecer aqui durante as nossas sessões mediúnicas. Desencarnado, que serviam outros irmãos desencarnados. Isso aí é muito natural. Olha essa aqui. Encarnado para desencarnado. Eita, pode? Pode. Encarnado para desencarnado. Na semana passada, o Chato deu o exemplo daquele ente querido que desencarna, então tem aquele momento do luto, é muita dor, é natural, você vai sentir saudade e depois fica remoendo aquela saudade. Não desmonta nada do quarto e fica o tempo todo chorando pelo ente querido, trazendo de volta aquele ente querido que muitas vezes nem pode te ajudar, está precisando de ajuda. Tem outro exemplo também. Eu, desencarnado, sendo obsessor, tá? Obsidiava o Almir, por exemplo. Né? Aí o Almir, né, depois de muitos anos, sofrendo a minha obsessão, desencarnou, natural. Aí o Almir acha que está livre de mim. Né? E eu, né, invertemos os papéis. Eu fui convidado a encarnar. Olha só. E o Almir, agora eu estou livre. Não, não está não. Porque dependendo do nosso entrelaçamento, né, das nossas dívidas, das nossas histórias, né, eu posso continuar perseguindo ele. Como? No momento de sono, no momento de desprendimento da alma. Ah, quando eu vou dormir, o espírito se desprende, eu vou atrás do Almir. Espera lá que tu não se deu livre de mim, não, cara. Então acontece de encarnado para desencarnado também. Olha só. Essa aqui é o que a gente mais está acostumado, né? Desencarnado para encarnar. É a clássica. Obsessão recíproca. Temos vários exemplos aqui, né? Eu, Almir, Tiago, todo mundo aqui com seu obsessor recíproco, né? Ali está minha companheira de obsessão, então muitas vezes ela me influencia, outras vezes eu influencio ela. Então, é assim, a obsessão recíproca. E essa aqui é terrível, né? Auto-obsessão. O homem não raramente é obsessor de si mesmo. É um pensamento fixo. Vamos ver com mais detalhe a auto-obsessão. Então, causas da obsessão. Nós temos causas moral, kármica e auto-obsessão. Causas morais. Derivam da imaturidade espiritual e de pensamentos e atitudes inferiores, incluindo a má orientação espiritual recebida ao longo da vida. Olha, legal, então isso aqui dá para reverter, não dá? Dá. Olha só, pensamentos e atitudes, se eu me dedicar aos processos de autoconhecimento, de reforma íntima, mudar pensamentos e atitudes, começar a frequentar o centro espírita, pô, legal, dá para reverter. Dá para reverter. Causas morais. Causas kármicas. Aí já difere, né? Estão relacionadas a ações passadas, onde o obsessor pode buscar vingança ou reparação por prejuízos causados em outras existências. Aí, isso vai ter que ser resolvido com mais calma. E geralmente é resolvido na onde? Aqui, na família. Estudamos essa semana lá, essa semana aqui, né?
que na família se reúnem os espíritos simpáticos, os espíritos estranhos e os espíritos antipáticos, que é para haver a reconciliação. Então, vai resolver isso. Geralmente é na família. E a autoobsessão? A autoobsessão é um tormento que o próprio indivíduo exerce sobre si mesmo, sendo a mente do encarnado a causa central, e não espíritos externos, que são apenas atraídos pela sintonia. Causas da obsessão. Tem 3 causas aqui, mas basicamente é o pensamento fixo. Tá? Então, dramas íntimos, conflitos, culpas, remorsos, traumas que o indivíduo carrega de outras existências ou da vida presente. Pensamentos fixos e inflexíveis. A rigidez mental, em questões religiosas, políticas ou pessoais, pode atrair e fortalecer a obsessão. Sentimentos de desespero e desesperança. O medo dos erros cometidos no passado pode gerar um desespero que se volta contra o próprio indivíduo. Então, é um pensamento fixo, é o monodeísmo. Você fica se atacando por todos os lados e constrói uma rede de ataque, né? Um triângulo de desespero. Você tem ansiedade e temor do futuro, lamentações, angústia do passado, ausência de entusiasmo com o presente. Isso aí causa aquilo que nós já conhecemos, né? O estresse, que vai nos desgastando isso aí. E se você continua nesse triângulo aqui, sem obter ajuda, isso aí vai só escalando. Vai atrair obsessores. Esse tipo de pensamento aqui, certeza vai atrair obsessores. E aí você vai escalando. Da obsessão para a loucura, até, infelizmente, chegar ao suicídio. Se não procurar ajuda, se não obter ajuda. Tudo começa no pensamento. E aqui, o pensamento, ele começa... O pensamento, né? Bem subjetivo. Né? É uma força magnética. Só que ele vai se condensando, ele vai se tornar matéria bruta. E ele se condensa para dentro do nosso corpo, internamente, se condensa externamente, que forma a nossa psicosfera, e externamente também ele faz aquela transmissão, né, que nos transforma em verdadeiros faróis, assim que os obsessores nos acham. É um farol. Você pensa aqui, tem um pensamento perturbador, a quilômetros de distância, quem está na mesma sintonia vai captar. Ah, é para lá que eu vou. E como é que funciona essa condensação do pensamento? Vamos ver aqui, primeiro a condensação interna. O que acontece dentro do nosso corpo? Esse texto aqui foi elaborado por mim com base nessa literatura aqui. Livro Entre o Céu e a Terra, Chico Xavier, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, e o livro O Pensamento, de Rodrigo Félix da Cruz. Então, tudo começa no pensamento. Ele é força magnética plasmada pela vontade do espírito. O espírito teve a vontade. Ah, eu quero beber água. Já olho, vou beber água. Vai sendo condensado pelos centros de força do perispírito. Então, o espírito criou aquela força magnética, o pensamento, que já foi transferido para o perispírito. No perispírito, nós temos 7 centros de força, que fazem a comunicação com o corpo, até alcançar os plexos nervosos do corpo. Nesse momento, ele se torna matéria bruta. Chegou no corpo, se torna matéria bruta. Substância química, neurotransmissor.
que vai permitir que aquela ordem viaje pelo nosso corpo e a vontade do espírito seja realizada. Aí o problema. O problema é quando alimentamos nosso corpo com excesso de pensamentos excitatórios e perturbadores. Os neurotransmissores gerados dessas ideias, embora sejam necessários, vão prejudicar o nosso corpo se forem produzidos em excesso. O primordial é equilibrar desafios morais e necessidades materiais. Então, tipo assim, tudo que é feito em excesso é prejudicial para nós. Essa garrafa d'água aqui, mata a minha sede, ela não é pesada, pesa, acho que cheia, 700 ml. Mas o peso dela não interessa. Eu pego ela, bebo, seguro 1 minuto, e o que acontece? Nada. Se eu segurar ela por 1 hora, o braço vai doer muito. Se eu segurar ela por um dia inteiro, o braço vai adormecer, vai formigar, vai. Mas o peso absoluto da garrafa não mudou, continua o mesmo. Mas à medida, quanto mais tempo eu vou segurando a garrafa, mais ela vai ficando pesada para mim. O que eu tenho que fazer? Largar a garrafa. Usa, larga. Mata a sede e larga. Assim que acontece com o estresse, com os problemas do dia a dia. Se você ficar segurando o dia inteiro, o tempo todo, isso vai te consumir, isso vai te prejudicar. Vai prejudicar o teu espírito, a tua psicosfera, e vai prejudicar o teu corpo. Então, o que a gente tem que fazer? Larga a garrafa. O popular, né? Muda de foco, muda o pensamento. Para facilitar o entendimento desse texto aqui, tem uma figurinha. Então, está lá, o espírito com foco de luz, os centros de força do perispírito, aqui o perispírito, os centros de força, né? São 7. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genético. Então, pela vontade do espírito, surge o pensamento, e o pensamento é transferido para o perispírito. E através dos centros de força, aquela informação vai para o corpo. E quando chega aqui nos plexos nervosos, se transforma em neurotransmissor. E aí, o esqueleto vai se mexer e vai atender à vontade do espírito. O problema, já falei, o exagero. Né? Pensamentos perturbadores vão prejudicar aqui a psicosfera, prejudicar primeiro o perispírito e o corpo, porque os neurotransmissores aqui vão prejudicar, vão criar uma série de doenças. Neurotransmissores que você não precisa ter a todo momento, adrenalina, cortisol, vão prejudicar o teu corpo. Você vai adoecer. Então, esse é um caminho da condensação do pensamento. Caminho interno. Isso falando de vícios morais. Tá? É o pensamento. Nós vamos ver também o externo, que é alimentado pelos vícios físicos, que ocorre pelo caminho inverso. Por exemplo, é viciado em bebida, bebe muito, absorve os fluidos da bebida, né? Os plexos nervosos transmitem para o perispírito vai ficar manchado e vai transferir isso lá para o espírito. Mas vamos ver isso. Está aqui.
Visão espiritual dos vícios. Então, os vícios morais, falando agora daquela condensação externa. Nós já vimos o que acontece dentro do nosso corpo. Agora, vamos para a condensação do pensamento externo. O que acontece fora do nosso corpo, na nossa psicosfera, com os vícios morais. Orgulho, egoísmo, agressividade, tem muitos aí. Vai gerar energias densas. A gente já estava falando aqui, no estudo anterior, do umbral. Né? Ah, será que eu vou com umbral? Eu estou com umbral. Então, a nossa missão aqui, nesse planeta, é de aprimoramento espiritual. Ou seja, eu estou aqui para desconstruir o meu umbral psíquico, que já existe. Já existe, porque eu não sou perfeito, eu tenho algum desses vícios. Então, todo dia eu tenho que desconstruir o meu umbral psíquico. Todo dia eu tenho que arrancar um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo. Só que um dia eu arranco um pouco de orgulho, outro dia eu arranco um pouco de egoísmo e no terceiro dia eu dou uma pisada de bola e volto. Então, eu estou sempre desconstruindo e construindo de novo. O problema é quando eu construo mais do que desconstruo. Aí eu vou ficando com o aspecto daquela bailarina lá do primeiro slide. Então, o que acontece? Vícios morais. Então, vício, exagero, né? Geração de energias densas. A tua psicosfera vai ficar carregada. E é como se fosse uma neblina escura. Aumento da densidade espiritual. Dando vacilo ao próximo. Dando vacilo, já estamos vendo aqui. Né? E você tem dificuldade de se relacionar com o próximo. E aí vem a pergunta, e após o desencarne? Dependendo da minha psicosfera, do meu apego à matéria, eu vou ficar como aquela bailarina lá, presa aqui na crosta terrestre. Ela pode estar aqui do meu lado, mas a sensação que ela tem é de estar naquele abismo ali. A sensação que ela tem é de que ela está naquela região ali escura, sinistra, está envolta por uma neblina bem escura, não consegue enxergar um pau na frente do nariz. Nas nossas sessões mediúnicas, muitas vezes tem irmãos que não conseguem enxergar nada. Muitas vezes, já para auxiliá-lo, está ali a mãe já desencarnada também, familiares, entes queridos, estão ali para ajudar, e ele não consegue enxergar. Já estão ali há muito tempo. Ele nunca consegue enxergar. Com a ajuda da espiritualidade superior, aí ele consegue dissipar um pouco aquela situação, e ele consegue enxergar para ser auxiliado. Então, após o desencarne, não é que eu vou com o umbral, é que eu construí mais o meu umbral psíquico do que desconstruir. Porque ele está aqui conosco o tempo todo. E o tempo todo nós podemos mudar essa situação. É só controlar isso aqui. É só cumprir a missão que você veio cumprir nessa encarnação. Se conseguir fazer pelo menos a metade, com certeza que vai desencarnar bem melhor de como está. E tem também os vícios físicos, glutonia, tabagismo, alcoolismo, toxicomania, sexolatria. Eu dei exemplo do alcoolismo. Né? Então, aqui é o caminho inverso, né? Que eu falei. Ocorre a eterização da substância para a vida. E tudo que nós consumimos para sobreviver tem fluidos. Tem energias que nós consumimos.
Só que, em excesso, vai alterar a nossa psicosfera. Vai prejudicar, primeiro, no caso lá do alcoolismo, vai prejudicar o nosso corpo, principalmente aqui na parte gástrica. E essa sensação vai ser transmitida para o perispírito. O perispírito vai ficar manchado lá. E tudo isso é transferido para o espírito. Fica lá, arquivado, tá? No teu conteúdo psíquico. Aí você vive a sua vida, desencarna. Quando vai encarnar de novo, tá lá. Aquela mancha tá lá. E aí aquele bebezinho lindo que está na barriga da mãe nasce, aí o médico vem, olha, mãe, o bebê nasceu com saúde, mas ele tem um problema. Ele já nasceu com um problema gástrico. Sério, mas dá para tratar. E muitas vezes ele vai passar a vida inteira combatendo aquele problema ali, que foi gerado na encarnação anterior. Tudo por conta do pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, eterização da substância para o perispírito. O que acontece? Vai intoxicar, degradar o perispírito, vai atrair. Olha só, você tem vícios físicos, são vícios físicos, tá? Mas o start foi o quê? Pensamento. Eu pensei em beber. Tá? Beber não é pecado, não. Tá? O exagero é que é. Jesus bebeu vinho, Jesus transformou água em vinho, mas tinha uma utilidade. Era um momento de descontração. O excesso, né? O vício, que é o problema. Então, vai utilizar a substância para o perispírito. Você pensou em beber, você vai atrair obsessores. Não é uma vez, pô, então, Paulo, eu estou com medo de pensar agora. Não, não é assim. Você está numa reunião, bebe eventualmente, socialmente, ou bebe uma taça de vinho, não tem problema nenhum. É aquela história que eu falei, né? Pega a garrafa, bebe, larga a garrafa. Não vai ficar segurando a garrafa o dia inteiro, porque senão você vai te prejudicar. Mas aí você tem aquele pensamento o tempo todo. É um vício. Vai atrair o obsessor. E aquele obsessor, ele vai ser atraído pelo pensamento, mas porque ele sabe também que a tua psicosfera vai estar alterada. Ele sabe também que ele vai poder absorver essa substância aqui da tua psicosfera. Ele vai absorver fluidos de você, fluido vital, fluido denso. Então ele fica colado em você. Esse aqui é viciado na bebida, eu vou ficar colado nele. É aqui que eu vou ficar. Eu gosto mesmo. E ele fica, é lógico, te induzindo a beber cada vez mais. Eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. Você já não sabe se a vontade de beber é sua mesmo ou se é do teu companheiro. Fica te induzindo. Quero beber, quero comer, quero fumar. E aí começa o que a gente chama de parasitose, indução ao vício. Aí tem que ser por vicioso. Não para. Começou pelo teu pensamento, né?
criou o vício, houve a eterização, o teu pensamento atraiu o obsessor, e o obsessor começa a te induzir a fazer mais e mais e mais. E começa a parasitose, que é a indução ao vício. Parasitose espiritual. Existe vampirização em larga escala desde tempos imemoriais. Sempre existiram criaturas que vivem às expensas de outrem, absorvendo-lhes as energias das mais diferentes maneiras, tanto no plano físico quanto no espiritual. Assim, que se encontram muito apegados às sensações materiais, prosseguem, após o túmulo, a buscar sofridamente os gozos em que se compraziam. Para os outruídos, vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se, então, o comércio das emoções doentias. Então, são espíritos que estavam apegados à matéria. Já eram viciados, estão apegados à matéria. Né? Quando desencarnam, construíram bem, né, o seu umbral psíquico, aí já ficam por aqui mesmo. Ficam como uma bailarina. E uns atraem os outros, pelo pensamento. E aquela região ali, sinistra, é construída pela união das formas de pensamento de cada um. Por isso que todos parecem que estão naquela mesma região ali, sinistra, sombria, e ficam procurando, até achar, né, alguém que satisfaça as suas necessidades. Eles continuam, estão muito apegados à matéria, eles continuam com aquela sensação, com aquela vontade da bebida, da glutonia, do cigarro, da droga, do sexo. E eles vão procurar e vão, entre os encarnados, quem esteja na mesma faixa para satisfazer as suas necessidades. Puxa vida. Esse texto também está lá no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas. Eu fiquei até com medo de pensar agora, porque, puxa vida, quem é que eu estou atraindo? Pensando. E não tem como. Pensamento perturbador vai acontecer. Você só tem que mudar de foco. Pensamento perturbador sempre acontece. Agora mesmo, vou falar aqui, banana, todo mundo pensou em banana. Se fosse um pensamento perturbador, eu já estaria começando a obsidiar todo mundo aqui. É assim que o obsessor age. Ou é atraído por você, ou ele te indica aquele pensamento. O que eu posso fazer? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Para fechar a porta. Então, quando um pensamento perturbador, né, e para saber, né, muitas vezes a gente fica, pô, será que esse pensamento é meu? Será que quem será que eu estou atraindo para perto de mim? É muito fácil. É só você fazer uma perguntinha simples. Né? O que eu estou pensando nesse momento, eu posso compartilhar? Eu posso tornar público sem constrangimento nenhum? Dependendo da resposta, aí eu já sei quem está do meu lado. Então, vigiar e orar. Quando surgir um pensamento perturbador, o que eu tenho que fazer? Substituir por um pensamento positivo e orar.
Mas eu não posso ficar orando o dia inteiro. Realmente. Ninguém vai ficar orando o dia inteiro. Não tem como. Lembram lá daquela, daquele slide que fala da condensação do pensamento? Lá no final estava lá. Equilibrar desafios morais com as necessidades materiais. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui para cumprir uma missão. Progresso espiritual. Mas estamos num corpo de carne. Corpo material. Nosso espírito não precisa se alimentar, não precisa descansar, mas nosso corpo precisa. Então, quando surgir um pensamento perturbador, eu vou substituir. Já vigiando, já percebi que é um pensamento perturbador, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vou orar. Primeira coisa para mudar o foco. E depois vou viver minha vida normalmente, vou trabalhar, vou me alimentar, vou descansar, que eu preciso, vou me divertir, preciso também, para não enlouquecer. É preciso momento de descontração também na vida. Normal. E nesse momento de descontração, então você não está trabalhando, não está se alimentando, não está descansando, está num momento de descontração. Nesse momento de descontração, aí você já orou, então o que você faz? Leia um bom livro, um bom livro. Escute uma boa música, uma boa que te inspire pensamentos bons, pensamentos nobres. Tome um banho. Ah, tomar banho vai resolver temporariamente, porque muda a imunização do teu corpo, temporariamente também. Depois, se você continua com aqueles pensamentos, é igual. É igual como quem chega aqui no centro espírita pela primeira vez. Não é colocado direto aqui para os nossos estudos. Primeiro vai para onde? Vai para o tratamento. Ele chega aqui angustiado, desesperado, pedindo ajuda. Mas eu botar ele para estudar? Tem condições. Ele vai para os 7 passos, vai para a enfermaria. Lá é ajuda imediata. Ali, ele vai sentir uma melhora. É uma trégua. Uma trégua para quê? Para que ele possa se dedicar ao verdadeiro tratamento, que é aqui o nosso estudo. Que é aprender realmente o que ele precisa para vencer aquela problemática que é muito maior do que ele imaginava. Para resolver o problema dele, ele vai entender que ele precisa se dedicar a processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Ele precisa mudar hábitos e pensamentos. Se não mudar hábito nem pensamento, não melhora. Aquela trégua lá do 7 passos, lá na enfermaria, ele acha que melhorou, se não fizer nada, se não contribuir para o seu tratamento, vai voltar tudo de novo. E talvez volte até pior. Então, vigiar e orar. É assim que a gente vai conseguir fechar essa porta aqui. Vigiar, sempre que ocorrer as ideias negativas, os vícios morais, né, que a gente tem que arrancar todos os dias, que já estão enraizados. Não tem jeito. E nós estamos aqui nesse planeta justamente para isso, né? Esses vícios morais já estão enraizados em nós desde as épocas mais primitivas. Nós temos aqui ir arrancando todo dia um pouquinho. Não dá para arrancar tudo de uma vez. Então, é todo dia um pouquinho. Então, vigiar e orar, evitando
pensamento de depressão, tristeza, pessimismo, mudar pensamentos e hábitos, né? Os vícios físicos, fumo, álcool, drogas, enfim, o tempo todo na nossa vida, vigiar e orar, sempre mantendo um equilíbrio, né? Dos nossos desafios morais, que é o que nós temos de mais importante para fazer aqui nesse planeta, sem esquecer das nossas necessidades materiais. Nós precisamos viver realmente a vida. Viver realmente a vida. Trabalhar, descansar, nos divertir, enfim. É assim que nós vamos conseguir fechar essa porta aqui. E quando desencarnar, vamos para um local mais ensolarado. O nosso umbral psíquico vai estar desconstruído, ou relativamente desconstruído, nos permitindo que nós possamos ir para um local melhor, mais ensolarado, mais tranquilo. Tá? Não é o nosso lar, não, mas é um local melhor. Tá? Esse era a nossa apresentação de hoje. Tá? Agradeço a todos a presença.